Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo no capítulo 28 do livro de Jó. Então, se você puder, corre lá, pega a sua Bíblia e vem comigo meditarmos juntos nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Jó, que tem tantas riquezas, celestiais para o nosso coração. Hoje eu vou meditar com você nessa tradução aqui, Nova Bíblia Viva. Se você já está aqui sempre, você sabe que é sempre nessa tradução que eu medito. Se você está aqui pela primeira vez, talvez você não tenha conhecido ainda essa tradução, Nova Bíblia Viva, mas de todas as traduções às quais eu tive acesso até hoje, essa é a tradução mais acessível, no sentido de que as palavras aqui escritas são palavras muito próximas do nosso vocabulário no dia a dia. Então não tem palavras difíceis e isso faz toda a diferença na hora da gente avançar na nossa meditação na palavra. Então, se você está procurando uma Bíblia com um vocabulário acessível para você fazer um propósito de ler a Bíblia completa, eu recomendo muito que você inicie por essa tradução aqui, Nova Bíblia Viva. Depois, se você tiver interesse, me chama no privado falando, eu quero o link da Bíblia e eu envio para você também adquirir a sua Nova Bíblia Viva. Eu sei que várias amigas de Jesus aqui já adquiriram e todas me mandam uma mensagem super alegres, contentes, porque estão conseguindo fluir na palavra de Deus e isso faz toda a diferença. Eu vou pedir para você abrir então no livro de Jó, capítulo 28. Bom dia, Eli, Deus te abençoe. Bom dia, Jô, bom dia, Áurea, Deus abençoe. E antes da gente começar, eu sempre gosto de mencionar que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então nós nunca devemos iniciar uma meditação na palavra pela nossa própria força. Nós devemos iniciar a nossa meditação convidando o Espírito Santo de Deus para nos dirigir, para nos trazer o entendimento, nos dar revelação e uma revelação específica para aquela estação, para aquele momento que nós estamos vivendo. Então eu convido você a curvar sua cabeça e num sinal de humildade, de reverência, vamos juntas sintonizarmos nosso coração com o coração do nosso Pai. Ele preparou para nós nessa manhã um lugar à mesa, Ele reservou um lugar à mesa para mim e para você. Ele não nos rejeitou, Ele nos ama e por isso Ele sempre nos conduz por caminhos de sabedoria. Então vamos consagrar esse nosso encontro ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê condições de compreender a palavra de hoje, em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Te agradeço, ó Pai, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Te agradeço pela vida de cada uma das Tuas filhas, ó Pai, que o Senhor direcionou, as atraiu, Senhor, para a Tua presença e as trouxe até aqui. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor me use, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, me guie, coloque as palavras certas na minha boca, ó Pai, para que eu possa servi-las com excelência. Que através de mim, ó Pai, eu seja hoje um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para compartilhar a Tua palavra e para que as Tuas filhas saiam daqui, Senhor, edificadas, saiam daqui mais sábias, Senhor, mais cheias da Tua presença, com o coração abrasado, Senhor, para buscar mais de Ti. Pai, que a Tua presença seja perceptível, Pai, do início ao fim desse encontro. Que o Senhor nos envolva, nos direcione, nos guie, nos revele. Que o nosso coração, Senhor, venha ser nesse momento um terreno fértil, Pai, para receber os Teus princípios, a Tua sabedoria. E que através, Senhor, desse entendimento que nós receberemos hoje, nossa vida possa ser transformada e nossos caminhos possam glorificar o Teu nome. Assim eu oro e abençoo esse encontro, consagro ele a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, sejam muito bem-vindas. Se você está aqui pela primeira vez, glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Que seja a primeira live do Tempo de Mesa de muitas. Se você está aqui iniciando, eu sei que tem bastante gente chegando agora. Nós já estamos há 2 anos aqui, praticamente todos os dias, de terça a sexta. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Nesse momento nós estamos meditando no livro de Jó, mas nós já meditamos nos 150 salmos juntos, no livro de Ruth, no livro de Esther, nos provérbios, em Tiago, em João. Então todos esses livros, todas essas lives estão aqui no perfil, disponíveis gratuitamente para você meditar na palavra. Então às vezes é tão gostoso você colocar um vídeo e aí você ir
meditando junto, versículo por versículo, e a gente vai conversando juntos. Eu tenho também o canal no YouTube, se você achar mais confortável para você assistir as lives pelo YouTube, porque lá fica registrado, né, o seu progresso de que você assistiu. Aqui no Instagram não tem esse registro, então por lá fica mais fácil. Aqui no meu perfil tem vários links ali que você clica, e vai ter ali também o link do meu canal no YouTube para você se inscrever e ter acesso também às lives lá pelo YouTube. Amém? Então vamos meditar hoje no capítulo 28 do livro de Jó, e a gente vai falar sobre a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor. Algo que talvez poucas pessoas saibam é que o maligno, né, Satanás, ele também tem sabedoria. Ele também dá estratégias para as pessoas, né, que se submetem a ele, para conseguir algumas vantagens, para conseguir avançar, para conseguir prosperar. Só que elas vão construindo, né, a sua casa, construindo, né, os seus sonhos na areia. E depois de um tempo, a sabedoria que não vem do Senhor, ela não resiste, ela desmorona. De um momento para o outro, ela se desfaz. Então nós precisamos fortificar a nossa vida, nós precisamos alicerçar a nossa vida e todas as áreas da nossa vida na sabedoria que vem do Senhor. E onde está essa sabedoria que vem do Senhor? Através da palavra. Na Bíblia, nós conseguimos ter acesso a como o nosso Pai pensa, né? As riquezas celestiais estão aqui. Então nós precisamos todos os dias decidir caminhar por princípios e não por sentimentos. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, guiadas pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e não o que a nossa carne está nos dirigindo a fazer. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que não são tementes ao Senhor, prosperando, vivendo uma vida boa, né? Talvez até melhor que a sua. Por quê? Porque o maligno, ele também é astuto. O maligno é astuto, ele tem sabedoria, né? Existe a sabedoria do mal também. Só que as pessoas podem ter um leve momentâneo ganho, mas podem até inclusive ganhar essa vida, mas vão perder a vida eterna. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Mas imagina que essa caneta aqui seja uma linha do tempo da sua vida. E imagina que até aqui essa tampinha seja no máximo 120 anos que você pode viver aqui na Terra. E tudo isso aqui seria a eternidade, né? Se é que dá para mensurar a eternidade. Então, tudo isso que nós estamos vivendo aqui é muito pouco comparado à eternidade que está por vir. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui vivendo em missão. E a nossa missão é conhecer ao Senhor e tornar o nome dele conhecido. Então nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus para que nós possamos viver em plenitude os propósitos dele para a nossa vida. Então vamos meditar no que diz Jó, capítulo 28, a partir do versículo 1 vai dizer assim: O homem descobriu valiosas minas de prata e de ouro, que depois são purificados com fogo. Também descobriu como tirar do fundo da terra o ferro. Descobriu que poderia conseguir cobre jogando certas pedras no fogo. Aprendeu a iluminar as minas e a cavar bem fundo para descobrir pedras preciosas escondidas na escuridão da terra. Longe das cidades, os homens cavam grandes buracos e descem às profundezas da terra, escondidos e esquecidos de todas as outras pessoas. Enquanto na superfície, uns conseguem pão plantando sementes, outros ficam ricos cavando o subsolo à luz das tochas. Versículo 6. Entre pedras sem valor, o homem encontra safiras e ouro em pó, misturado com a poeira comum. Esses tesouros nunca foram vistos pela águia, nem pelo olhar agudo do falcão. Nas minas profundas, nenhuma fera selvagem jamais pisou, e nenhum leão ronda por ali. Versículo 9. As mãos dos homens atacam montes enormes com pás e picaretas e acabam virando as montanhas pelo avesso. Em plena rocha, o homem abre valas e descobre preciosos tesouros. Impede que a água da chuva entre nas minas e de lá traz tesouros escondidos há muito tempo. Apesar de tudo isso, onde o homem poderá encontrar a sabedoria? Onde habita a verdadeira compreensão? Então veja o que está sendo dito aqui, né?
Jó tá discorrendo, ele está dizendo, o homem descobriu valiosas minas de prata e de ouro, ele escava a terra, o homem ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, ele consegue fazer coisas grandiosas. Lá no versículo 5 ele fala, enquanto na superfície uns conseguem pão plantando sementes, outros ficam ricos cavando o subsolo à luz das rochas, das tochas. E tudo isso é maravilhoso, e tudo nisso tem entendimento, tem sabedoria, mas essa não é a verdadeira sabedoria. E hoje nós vamos conversar sobre a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Então, aqui no versículo 12, Jó vai dizer, apesar de tudo isso, apesar do homem fazer tão grandes feitos, essa não é a verdadeira sabedoria. Recentemente a gente viu, né, que o homem fez um foguete estacionar de ré, né? Quantas vezes a gente tinha até uma expressão de dizer que foguete não dá ré, agora o foguete sim dá ré. Então o homem ele é capaz de fazer coisas incríveis e tudo isso é maravilhoso, mas todo esse entendimento, todo esse conhecimento que o homem tem ainda não é a verdadeira sabedoria. E aí Jó vai dizer, apesar de tudo isso, onde o homem poderá encontrar a sabedoria? Onde habita a verdadeira compreensão? O homem não percebe o valor da sabedoria, por isso é impossível encontrar um homem verdadeiramente sábio. As profundezas dos oceanos dizem, a sabedoria não está aqui. As ondas do mar dizem, conosco ela também não está. Ninguém pode comprar a sabedoria, nem mesmo com o ouro mais fino, nem se pode pesar o seu preço em prata. O famoso ouro de Ofir não serve para comprar sabedoria. Ela é mais preciosa que pedras de ônix e safira. O ouro, o cristal e as mais belas joias não podem ser comparados à sabedoria. Quem tem sabedoria não dá importância ao coral, ao cristal ou mesmo aos rubis. Versículo 19. O topázio da Etiópia, pedra tão preciosa, não se compara com a sabedoria. O ouro mais puro também não se compara a ela. Onde está a sabedoria, afinal? Onde habita o entendimento? Versículo 21. Essas coisas não podem ser descobertas pelos homens. Mesmo os olhos agudos das aves do céu não conseguiriam descobrir onde está a sabedoria. A destruição e o reino dos mortos, no entanto, dizem, já ouvimos falar da sabedoria e do grande valor que ela tem. Deus é que conhece a sabedoria. Ele sabe onde encontrar a verdadeira compreensão da vida, pois seus olhos veem até os confins da terra e veem tudo o que há debaixo do céu. Quando ele calculou a força dos ventos e marcou limites para os mares, quando fez leis para controlar a chuva e traçou o caminho dos relâmpagos, ele possuía a sabedoria e nos deixou boas provas disso. Ele estabeleceu a sabedoria e sabe tudo sobre ela. E este é o conselho que ele dá a todos os homens. Guarde esse conselho no seu coração. O temor do Senhor. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. O homem que se afasta do mal tem boa compreensão do sentido da vida. Uau, que capítulo precioso esse! Então, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Lá em Provérbios vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é o temor ao Senhor? Né? É sentir medo de Jesus voltar e eu ficar? Né? É sentir medo de eu estar em pecado? É sentir medo, né, de ser castigada pelo Senhor? Não, o temor ao Senhor é reverência, é respeito, é decidir andar pelos seus caminhos, é decidir andar pela direção do Espírito e não pela direção da carne. E todos nós sabemos o quanto isso é desafiador, o quanto a nossa carne geme, a nossa carne esperneia e quer que nós fazemos a vontade dela e não aquilo que é certo, não aquilo que é um princípio. E a Bíblia fala que todo aquele que precisa de sabedoria, que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Lá em Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, se você está precisando nessa manhã tomar uma decisão e você não quer pegar um caminho errado, você não quer pegar um trem errado, né? Porque quando você entra num trem errado, quanto mais você avança,
mais tempo depois vai levar para você voltar, né, ao estado original e pegar o caminho certo. Então, se você está precisando tomar uma decisão com assertividade nessa manhã, peça ao Senhor. É Ele que detém a verdadeira sabedoria. É Ele que te formou com as próprias mãos. É Ele que conhece o propósito para a sua vida. E é Ele que pode renovar a sua mente, te direcionando, iluminando o seu caminho, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle para as suas vidas. Às vezes a gente tem resistência em pedir ao Senhor que nos dê a direção, porque a gente fica com medo, mas o melhor que você pode fazer é se lançar nos braços do Senhor e confiar na bondade dEle, na soberania dEle, na grandeza dEle, confiar que Ele é um bom Pai. Confiar que os planos dele para sua vida são maiores e melhores do que os seus. Esse aperto no coração que às vezes você fica em dúvida, será que se eu pedir a direção de Deus, será que eu vou suportar ir por esse caminho? Isso não provém do Senhor, essa dúvida. Porque os planos de Deus para sua vida são planos de paz, de esperança, um futuro certo, de prosperar a sua vida. Então, busque no Senhor. Todos os dias quando você acordar, fala: Pai, alinha o meu coração com o Teu. Alinha o meu caminho com o Teu propósito para a minha vida. Eu não quero mais viver por mim mesma. Não quero mais andar dando cabeçada. Eu não quero mais me conectar com as pessoas que o Senhor não me mandou conectar. Eu não quero mais estar em ambientes que o Senhor não me mandou ir. Eu não quero mais me mover se a Tua presença não for comigo. Então decida caminhar por princípios. E a sua alma, né, a sua carne, ela vai espernear. Ela vai tentar, talvez te mostrar um cenário de caos. Ah, mas e se você cumprir esse princípio e te faltar alguma coisa? E se você cumprir esse princípio e você for feita de boba? E se você cumprir esse princípio e não der certo? Creia em uma coisa: quando Deus te dá uma visão, Ele também te dá os recursos, Ele também te dá a provisão. Quando você dá um passo de fé, Deus coloca o chão. Mas muitas vezes vai ser necessário que a gente dê um passo de fé, mesmo sem ver o caminho. Ontem à noite eu precisei estar, né, na sala pastoral pedindo aconselhamento para o meu pastor, porque eu tô vivendo por um momento bem desafiador. Meu pai tá nesse momento em estado grave no hospital. E quando é pra gente, né, quando a gente precisa de um conselho, parece que tem uma nuvem, né, na nossa mente e a gente não consegue enxergar com clareza. Se talvez fosse uma outra pessoa que me viesse pedir um aconselhamento, eu saberia exatamente o que dizer. Mas quando somos nós que precisamos tomar uma decisão, às vezes a gente sente, né, aquela nuvem e a gente não consegue enxergar com clareza coisas que a gente sabe, mas a gente não consegue, né, naquele momento compreender ou tomar posse, e a gente precisa de ajuda de outras pessoas. Nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo, e cada corpo tem vários membros, e um membro ele necessita do outro. Nenhum membro pode viver individualmente, né? Eu acho que seria muito estranho para você se você visse uma perna andando pela rua e sozinha. Então, os membros de um corpo, eles precisam caminhar em unidade. Nós somos feitos para caminhar em unidade. E ontem eu fui pedir a ajuda do meu pastor, porque mesmo vivendo uma vida, né, de meditar na palavra todos os dias, de orar todos os dias, de buscar o Senhor todos os dias, eu estava sem saber como orar para a situação que meu pai está agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Há 10 anos atrás, meu pai esteve numa situação muito delicada, como a que ele está agora. E nós oramos e ele estava... Na verdade, a situação há 10 anos atrás talvez era até pior do que a que ele está agora. Ele foi diagnosticado com câncer na coluna e já estava com metástase também na bexiga. E nós oramos e ele ficou 4 meses internado, ficou... pele e osso, assim. Meu pai tem 1,87m, 88, ele ficou com menos de 50 quilos, assim, ficou muito debilitado mesmo. E por ele estar debilitado, mesmo com o diagnóstico de câncer, ele não podia fazer quimioterapia porque ele não ia resistir.
Sei que ele ficou 4 meses internado e nós orando. E eu tenho laudos médicos por e-mail, vários, né, falando que ele estava com metástases já no corpo todo. E Deus curou meu pai completamente do câncer. Então, assim, em nome de Jesus, você aí tá precisando de um milagre, creia que o nosso Deus, ele ainda realiza milagres. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se tiver alinhado com a vontade de Deus para sua vida, você vai receber esse milagre. E você precisa crer para você receber esse milagre. Então, meu pai foi curado, né, de metástase no corpo todo há 10 anos atrás. E se recuperou, ganhou peso, voltou a ser alegre. Meu pai é muito alegre. E agora ele tem diabetes, né? E ele é um pouco indisciplinado, sabe? Pra controlar a glicemia. E a glicemia, ela acabou atacando, né, um nervo gástrico dele. E que acabou gerando nele uma desnutrição muito profunda agora e uma desidratação muito profunda. E ele tá num estado bem delicado nesse momento. E eu tava, por algum motivo, né, eu tô dizendo aqui pra vocês que aqui desse lado não tem uma Mulher Maravilha, né? Tem uma pessoa comum, né, que depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. E por algum motivo eu não tava conseguindo orar pra que Deus liberasse a cura no meu pai dessa vez. Eu tava com receio de eu estar pedindo pra que Deus salvasse ele novamente e que fosse algo meu, sabe? Que eu estivesse sendo egoísta. E eu procurei o pastor, falei assim, pastor, eu não tô sabendo como orar. Porque o primeiro passo para a oração eficaz é você saber o que você quer, você ter uma visão. E por algum motivo, como eu sabia que Deus já tinha operado o extraordinário na vida do meu pai, por algum motivo, eu estava me sentindo não merecedora de pedir um outro milagre. E aí eu me sentei na mesa pastoral e o pastor me trouxe uma palavra que eu já conhecia, mas que naquele momento o Espírito Santo testificou no meu coração, me trouxe paz. E a palavra que ele me trouxe foi de quando Davi, né, ele estava intercedendo pelo filho dele com Batseba, que estava doente. E o filho de Davi com Batseba era filho de um pecado, né? Então Davi estava com o coração também culpado, mas estava ali intercedendo, jejuando pelo filho. Mas a hora que os servos vieram e comunicaram, né, que o menino havia falecido, ele se levantou, se arrumou, se alimentou e saiu. E os servos não entenderam nada. Falaram assim, nossa, ele estava esse tempo todo, né, aqui, rendido ao Senhor, buscando, jejuando, né, em pano de saco, coberto de cinza, enquanto o filho ainda estava vivo. Agora que a gente deu a notícia que o filho morreu, ele levantou e foi viver a vida. E é exatamente assim que é viver na direção do Espírito de Deus, viver segundo os princípios. Então, o que o meu pastor me aconselhou? Ele falou assim, olha, enquanto tiver fôlego de vida, clame. Não se sinta culpada, não se sinta não merecedora de buscar um novo milagre, porque essa acusação, esse peso não provém do Senhor. Mas a gente tem que reconhecer também que o Senhor é soberano e que se chegar o momento, né, que Deus decidir, né, se aprouver ao Senhor recolher o meu pai, eu também vou reconhecer a bondade dele, a soberania dele e entender que foi o melhor a ser feito, né? Muitas vezes nós não vamos entender os desígnios do Senhor, nós não vamos compreender, né, o porquê de muitas coisas, mas nós precisamos confiar nele, que em todo tempo ele é bom. E Deus tem me trazido à memória tantas coisas, né, maravilhosas que o Senhor faz e um dos princípios, né, que eu gosto muito da palavra de Deus é que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, enquanto tiver fôlego de vida, clame ao Senhor. Não importa se você já viveu outros milagres, não importa se a idade já está avançada. No caso, meu pai, ele é jovem ainda. Meu pai tem 67 anos. Então, continue clamando, continue confiando, porque Deus é um Deus de milagres, de provisão. Né? Deus é um Deus misericordioso, bondoso, Ele tem prazer em nos abençoar, mas também reconheça a soberania dEle, reconheça a grandeza dEle, e que se as coisas não acontecerem da forma como você pediu, é porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, e Deus não sabe errar. Então, é desafiador? É desafiador. O coração tá apertado? O coração tá apertado.
mas nós precisamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O que o Senhor nos chamou para fazer? Continuar louvando Ele em todo o tempo, não importa as circunstâncias. Continuar meditando na palavra todo o tempo, todos os dias, não importa as circunstâncias. Continuar orando todos os dias, não importa as circunstâncias. Continuar com a sua confiança nele em todo o tempo, não importa as circunstâncias, em todo o tempo Ele é bom. Então essa é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. E muitas vezes o mundo ele vai tentar distorcer a nossa visão, distorcer, né, aquilo que nós cremos e confiamos, mas o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje é que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então peça conselhos, né? Tenha um tempo de mesa com o seu pastor, com a sua liderança. Busque também você na palavra de Deus. Deus ele dá alívio, consolo para nossa alma. Eu tenho mergulhado assim em textos maravilhosos da palavra de Deus. E a Cintia falando, queria me dar um abraço. Receba aqui, minha irmã, obrigada. Tô sentindo aqui o carinho de vocês. Glória a Deus, porque o Senhor não nos permite, né, andar sozinhos. Ele sempre provê tudo aquilo que nós precisamos. Então nós temos a comunidade Amigas de Jesus, que é uma comunidade fechada, onde eu sei que as minhas irmãs estão firmes ali, intercedendo pelo meu pai, e eu sinto esse sustento, eu sinto uma paz que excede todo entendimento, né, sobre mim. E aqui também ontem eu comentei, né, na nossa live da noite, do Eu Declaro, e várias irmãs também se posicionaram, falando que ia interceder, e eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês, e agradeço, e saiba que isso é tão precioso, a gente poder interceder, porque é algo que só o Senhor pode colocar no nosso coração, né? Um amor por outra pessoa que não tem nada a ver com a gente, né? Então que isso eu tenho percebido que é algo que o Senhor tem colocado no meu coração também nesses dias, um amor por interceder. Eu tenho percebido quanto que o Senhor levanta pessoas com amor para levantar, estender as mãos sobre a vida do meu pai, sobre a minha vida. E eu tenho conversado isso muito com o Senhor, pedindo para Ele, Pai, me dá cada vez mais um coração amoroso, para que quando alguém precisar de mim, eu também esteja lá com as minhas mãos estendidas, para que eu também me posicione, né, em favor dessa vida que é tão preciosa para você. E a oração, a intercessão é a oração que move o coração de Deus. Então, quando nós intercedemos por alguém, nós não estamos perdendo tempo, nós não estamos deixando de falar das nossas causas para o Senhor. Porque quando nós estamos com as mãos levantadas em favor de outra pessoa, o próprio Deus vê, né, o nosso coração ali entregue em favor de outras pessoas, e Ele vem e também derrama favor sobre a nossa vida, sobre as nossas causas. E eu creio que a intercessão, ela gera uma unção de aceleração na nossa vida. Inclusive, a gente vê aqui no livro de Jó. Se você for lá no capítulo 42 do livro de Jó, você vai ver que a sorte de Jó, ela foi restituída depois que ele orou e abençoou seus amigos. Então, depois que ele intercedeu pelos seus amigos, porque Deus repreendeu os amigos de Jó, né? Porque os amigos de Jó levaram um peso sobre Jó. Não falaram a verdade sobre o Senhor. Eles falaram sobre o próprio entendimento deles e estavam ali falando como se tivessem uma palavra da parte do Senhor, mas estavam apresentando diante do Senhor ali uma compreensão limitada, que era deles mesmos, mas não tinha nada a ver com o Senhor. Então, o Senhor vem e fala, meu servo Jó vai fazer uma oração por vocês. E só assim, se o meu servo Jó interceder por vocês, eu não lhes farei o que seu pecado merece. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Jó veio, intercedeu. E aí no versículo 10 do capítulo 42, olha que coisa linda. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Uau! Então talvez Deus está te dando uma oportunidade hoje de você interceder, se posicionar. E eu creio que vai vir uma unção sobre a sua vida, uma unção de facilidade, uma unção de romper, que vai fazer você prosperar novamente, vai fazer você abundar novamente na presença do Senhor. E que coisa linda, né? Então a intercessão é a oração que move o coração de Deus, cancela os pecados daquelas pessoas e ainda me libera para viver o extraordinário do Senhor sobre a minha vida. Então, que você se levante como uma intercessora.
você só tem bênçãos, né, a receber disso. Muitas vezes Satanás pode soprar, né, nos seus ouvidos. Você vai orar por fulano que você nem conhece e não vai orar pela sua causa, mas é uma unção de aceleração que você recebe quando você se posiciona em favor de outra pessoa. A Paula tá falando ali, orem pela minha irmã, descobriu um câncer no ovário e está nesse momento em procedimento para desobstruir a vesícula causada por esse câncer. Que a graça de Deus esteja sobre a vida da sua irmã, Paula. Que o Senhor possa curar completamente, derramar uma unção de cura completa na vida dela, em nome de Jesus, para que todos vejam e saibam que foi o Senhor que fez. Quem pudesse posicionar, né, e orar também pela irmã da Paula, tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. A oração do justo pode muito em seu efeito. Amém, Ellen, amém, glória a Deus. Então essa é a palavra de hoje, que você busque, né, viver a sua vida dirigida pela verdadeira sabedoria que vem do Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus para guiar o seu caminho, iluminar os seus passos através da palavra de Deus. Lá no Salmo 119 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu creio que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E Ele tem poder para fazer. A Bíblia fala que pelas feridas, né, de Jesus nós somos curados. Então, a enfermidade ela não tem poder, mas Deus é soberano. Então nós vamos clamar e a vontade final, né, a decisão final vem do Senhor e nós vamos aceitá-la e vamos confiar na vontade dele, seja qual for. E eu quero convidar você também, se você está aqui pela primeira vez, talvez você ainda não conheça o Diário de Oração do Quarto de Guerra. É um material que eu desenvolvi para que eu pudesse desenvolver uma vida de oração eficaz. Então aqui tem os 4 passos da oração com sabedoria. Muitas vezes nós vamos orar e nossa oração, ela não é uma oração eficaz, porque é uma oração só de lamento. Uma oração onde a gente só fala como está o problema, mas não é uma oração de fé. Ou então é uma oração de sobrevivência, aquela que a gente só procura o Senhor quando a gente está precisando muito de algo e depois a gente se afasta dele. E nós fomos criadas para desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor, um relacionamento diário. E esse é um livro que vai te guiar, né, nessa jornada diária. Então vai ter vários exercícios aqui, vai te ensinar a construir as suas próprias orações com sabedoria, mesmo que você não tenha orado nunca antes. E também vai ter orações prontas para diversos momentos da sua vida. Vai ter também como você orar a palavra, né, orar os salmos. Isso é tão precioso. Uma das orações mais poderosas que existem é você orar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é imutável, né? É a verdade do céu sobre a nossa vida. E além disso, esse diário também vai te acompanhar durante todo o ano, né? Toda semana você vai ter um tempo ali seu com o Senhor, onde você vai poder expressar 3 motivos de gratidão, fazer autoprofecias por cada área da sua vida, estabelecer quais são os seus alvos de oração para aquela semana, colocar qual que é o versículo bíblico com a palavra de Deus para aquela semana. E aqui no final também você vai receber o quadro de oração inspirado no filme Quarto de Guerra, para você montar aí o seu quarto de oração e você conseguir visualizar de forma organizada, né, a sua rotina de oração, a sua vida de oração. E é muito impressionante porque você vai começar a ver as respostas de Deus chegando, né, na sua vida. Você vai ter lá um quadrante onde você vai trazer consciência, ou seja, onde você vai colocar ali diante do Senhor os lugares da sua alma que você precisa ser aperfeiçoada, que você precisa da ajuda dele. Depois vai ter um outro quadrante para você colocar os seus pedidos específicos. Depois vai ter um outro quadrante para você colocar as promessas de vitória. Ou seja, para você parar de olhar para as circunstâncias, mas lembrar das promessas. Então todo dia você vai olhar ali para as promessas que garantem vitória sobre aquela área da sua vida que você está passando por um desafio, e você vai declarar todos os dias. Você vai ter também um espaço ali para os pedidos de intercessão. Então você vai poder pegar um post-it e escrever o nome de quem está precisando de oração e colar lá, e assim vai ficar muito mais organizado. Quantas vezes as pessoas pedem, né, oração para nós, e naquele momento a gente fala, vou estar em oração, mas aí depois a vida vai acontecendo, você esquece. Então sempre que alguém pedir para você um pedido de oração, você já pega o seu post-it, já anota, já coloca lá no seu quadro, e aí você vai poder estar intercedendo até
que o Senhor derrame a vitória, né? Libere a vitória em nome de Jesus. E por último, nós temos um quadrante que é o maior, que é o quadrante dos motivos de gratidão, que é todas as respostas de oração que foram respondidas, né, que foram atendidas. E aquilo ali vai se tornar um memorial. E todas as vezes que você estiver passando por um novo desafio, você vai olhar para aquele quadrante e vai se lembrar de tudo que o Senhor já fez. E você vai lembrar que se o Senhor fez ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então você vai poder trazer paz para sua alma. Falar assim, olha, eu lembro dessa situação aqui. Eu estava muito angustiada e olha o que o Senhor fez. Ele fez muito além do que eu estava pedindo ou imaginando. Deus me surpreendeu e aquilo vai reavivar a sua fé e vai te ajudar a continuar posicionada, clamando, porque Deus faz. E nós precisamos ter esse memorial de motivos de gratidão, de orações que já foram respondidas, porque o ser humano, ele não reconhece a ausência de dor. Então, quando está tudo bem, nós nos esquecemos do que o Senhor já fez. Então nós precisamos nos comprometer, né, a sempre estar trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos nos amedrontar diante das circunstâncias, venhamos nos lembrar que o Senhor é bom. Então se você quiser também receber esse material maravilhoso aí na sua casa, esse material que é um livro físico, nós temos também o digital, você pode escolher o que é melhor para você, mas se você optar pelo físico, você vai receber aí na sua casa com frete grátis. É só você digitar aqui a palavra oração e você vai receber um link aí no seu privado para você poder adquirir o seu. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Se caso o link que você receber não funcionar, aqui no meu perfil também tem o link, né, do Diário de Oração. No canal das Amigas de Jesus também tem o link. É só você acessar lá, amém? Depois, quando chegar, você posta uma foto bem bonita e me marca para eu repostar aqui no Instagram, para que todos vejam e saibam, né, que você está decidida a viver uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus. E eu sempre falo, né, que desenvolver comunhão e intimidade com o Senhor não é uma opção, é a base de tudo. É a base de tudo. Olha lá, a Renilda tá falando que o diário é tão bom que a gente quer presentear. Glória a Deus, minha irmã, que bênção. Deus seja louvado. Eu também tenho recebido bastante testemunhos de pessoas que têm compartilhado, que aprenderam a orar com esse material, né? Orar de forma estratégica, específica, com sabedoria, né? Como os grandes servos de Deus na Bíblia. E começaram a presentear também as amigas, né? Isso é maravilhoso. Então, se você quer cura para o seu casamento, se você quer cura para suas finanças, se você quer cura para suas emoções, para sua saúde, o primeiro passo é você alinhar a sua vida espiritual, porque a nossa vida espiritual é o alicerce para todas as demais áreas. Mateus 6,33 vai nos revelar essa promessa e esse princípio. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque às vezes a gente está tentando fazer as coisas tudo do nosso jeito, mas nós precisamos chegar perto do Pai para que Ele nos dê a direção certa, para que Ele nos dê a estratégia e sabedoria. Então, em nome de Jesus, vamos agir com verdade, com humildade, né, com coragem e com humildade, e sempre buscar nele, né, a nossa fonte de consolo, de sabedoria, de recursos. E muitas vezes a gente tem buscado em tudo primeiro e depois a gente fala, agora só nos resta orar. Tá errado. A oração não é o último recurso, é o primeiro. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E não é só buscar o Senhor quando chega o dia mau, é todos os dias. Todos os dias você buscar, porque no dia da adversidade você vai ter recursos preciosos do bom tesouro do seu coração. A coisa triste é, no dia que você mais precisa, você está vazia, você está oca por dentro. O Senhor é misericordioso, Ele pode te alcançar, mas se hoje você está bem, o Senhor também está te chamando, filha, se aproxima de mim. Porque é tão bom caminhar com o Senhor, né? Caminhando com o Senhor, seus dias bons vão ser extraordinários e os seus dias desafiadores, eles vão ser mais leves, eu posso garantir para você. Amém? Então deixa eu orar pela sua vida, te abençoar seu dia. Paizinho, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma das tuas filhas que aqui estão nessa live. Louvo, Senhor, a tua vida também por todas as tuas filhas que vão assistir ainda essa gravação. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo
Envolva cada uma delas, ó Pai, com a Tua presença, que elas se sintam, Senhor, abraçadas pelo Teu doce Espírito, consoladas pelo Teu amor, fortalecidas pela Tua presença. Que hoje, ó Pai, seja o que for que nós tenhamos, Senhor, que enfrentar, que a Tua presença esteja conosco, ó Pai, que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre nós, que a Tua unção, Senhor, esteja sobre nós, que a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, guarde o nosso coração, a nossa mente, Senhor, e as nossas ações, que nós venhamos ser dirigidas, Senhor, pelo Teu Espírito e iluminadas pela Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, nos posicionar como mulheres cheias da sabedoria que vem do alto do Teu trono. Não a sabedoria que o mundo dá, Senhor, mas a Tua sabedoria, ó Pai. Nós queremos nos tornar mulheres virtuosas, mulheres posicionadas, mulheres que influenciam esse tempo. Mulheres chamadas para um tempo como esse, ó Pai, para se posicionarem e serem bênção, Senhor, por onde quer que o Senhor as enviar. Pai, que o Senhor nos sustente de pé nesse dia, ó Pai, nos fortaleça, renove as nossas forças, ó Pai, renove a nossa mente, nos blinde, ó Pai, de todo mal, guarde nossa casa, nossa família. Pai, nossa confiança está em Ti. Nós confiamos, ó Pai, e cremos que no dia bom o Senhor é maravilhoso e no dia mau o Senhor continua sendo bom, continua sendo maravilhoso. Nós cremos, ó Pai, na Tua perfeita vontade, na Sua soberania, ó Pai. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa manhã, Pai, sendo saciadas pela Tua palavra. Nós recebemos, Senhor, nessa manhã o maná fresco dos céus e que nós venhamos nos lembrar em todo o tempo que a verdadeira sabedoria vem do Senhor. E quando nós precisarmos, Senhor, tomarmos decisões, que nós venhamos buscar primeiro em Ti e depois nos homens, ó Pai. Que quando nós formos buscar nos homens, nós podemos sim contar uns com os outros, mas que nós venhamos ir direcionadas pelo Teu Espírito, que nós já tenhamos apresentado a nossa causa em oração, para que o Senhor possa dirigir e nos guiar em todo o tempo. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento na Tua presença. Eu te peço que o Senhor continue conosco, nos sustentando, nos ajudando. Fica conosco o dia todo, Pai. Nós precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, do Teu amor, precisamos da Tua graça. Derrama sobre nós nesse dia, ó Pai, um óleo fresco de alegria, um óleo fresco de cura, de restauração, de provisão. Abre, Senhor, as janelas dos céus com os Seus recursos maravilhosos, Senhor, sobre a casa, sobre a família das Tuas filhas. Eu não sei, ó Pai, o que elas precisam nessa manhã, mas Tu conheces, ó Pai. Seja cura física, emocional, espiritual, ó Pai, que seja liberada em nome de Jesus, que elas possam viver um dia marcado pela Tua bondade. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada uma delas. Amém e amém. Deus seja louvado. Obrigada, minha irmã, pela sua companhia. Você que ficou aqui até agora, me dá aqui um abraço. Obrigada por estar aqui. Que Deus te abençoe, que você viva um dia de céus abertos. Em nome de Jesus e até a próxima.